Oi, gente, como vocês estão? Espero que bem, porque eu estou bem, graças ao meu bom Deus. Gente, hoje eu vim aqui para fazer um vídeo conversando com vocês. Vou contar sobre algumas coisas que me ocorreu durante esse período da minha festa. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho. Vamos ajudar a amiguinha aqui. Acho que a gente deveria ter uma introdução, né? Não sei, o que vocês acham? A gente deveria ter uma introdução. Então, gente, eu tô prometendo fazer vários vídeos pra vocês, porque eu tô bem atrasada, né? Porque eu fiquei meio que parada num tempo, assim, depois que passou meu aniversário eu fiquei resolvendo algumas coisas. Mas hoje eu tô aqui pra conversar um pouco com vocês sobre a minha vida, sobre o que aconteceu na minha festa, sobre esses períodos, assim. Mas não se. Não, oh, meu Deus, mas antes, não se esqueça de me seguir no Instagram. Comenta lá na minha foto, compartilha, gente. Divulga meu perfil. Se vocês puderem fazer isso, ficarei muito grata. Então, todo mundo sabe que a minha festa ela ocorreu no dia 1º de outubro. O que acontece? A minha festa foi um sonho que eu tinha muito tempo. Muito tempo mesmo. E sempre foi algo que eu pedi a Deus, porque assim, pra quem não sabe, eu sou crente. E tudo que nós que somos cristãos, tudo que a gente vai planejar ou a gente pensa em planejar, a gente conta pra Deus primeiro. Por quê? Porque primeiro ele é dono de todas as coisas e segundo, ele é o nosso primeiro e melhor amigo. Então a gente sempre conversa com Deus. Eu sou uma menina assim, quando eu quero algo, quando eu quero almejar alguma coisa, antes de eu contar pra qualquer pessoa, eu vou contar pra Deus. Porque eu sei que primeiro ele vai aprovar o projeto. Segundo, eu sei que ele não vai me decepcionar e nem vai querer me julgar falando, olha, não vai dar certo. Não, ele vai ser a pessoa que vai estar ali do meu lado e vai falar assim, você não tem condições, você não tem estrutura pra realizar, mas eu vou te ajudar a realizar. Então, a minha festa sempre foi um sonho meu e um sonho da minha mãe, porque minha mãe falou que quando ela era adolescente ela não teve festa de 15 anos, porque a família da minha mãe é muito grande, muito grande. E a minha avó, houve um problema e minha avó não fez festa pra ela. Então era o sonho dela ter festa de 15 anos e ela falava que quando tivesse uma filha, que a primeira filha dela ela fazia festa de 15 anos porque era um sonho dela. Quando minha mãe veio falar comigo, eu fiquei muito feliz porque eu queria fazer festa também. Quando foi com 12 anos, eu escrevi uma carta pra Deus, porque eu sou essas meninas que escrevem carta pra Deus. Eu não sei onde está essa carta, mas eu vou procurar. E na carta eu pedi o seguinte, eu falava assim, Deus, olha, eu quero uma festa assim, eu quero uma festa... Eu já escolhi o tema, né? Na época eu já tinha escolhido o tema, que era da Jasmine. Eu falei, quero uma festa da Jasmine. Eu quero usar um vestido desse jeito. Eu escrevi tudo na carta. Escrevi falando que como eu queria que fosse, a entrada, a decoração, tudo. Imagina você escrever tudo na carta. E nessa época que eu escrevi essa carta, não tinha possibilidade nenhuma de eu fazer a minha festa. Primeiro, porque meu pai estava desempregado. Segundo, na época a gente estava vivendo uma situação bem complicada. Bem complicada, a gente estava passando algum tipo de necessidade e eu, tipo assim, aos olhos carnais não tinha como eu fazer aquela festa. Aquela festa não ia acontecer, aquela festa não tinha como. Pessoas da própria família da minha mãe falaram assim: você tá louca, né? Você vai fazer uma festa de 15 anos, você não tá trabalhando, seu marido não tá trabalhando, como é que você vai fazer isso? E eu falava assim, mãe, a gente vai fazer essa festa. A gente vai fazer essa festa. Eu comecei a escrever essa carta, comecei a orar. Eu ia para um café amargo, para quem não sabe, café amargo é um culto no lar. E eu começava a orar, eu levava a carta, pedia para as irmãs orar. Eu ia para a igreja, segunda-feira, pedia para as irmãs orar a carta. E andando com aquela carta, ó. Fiquei anos andando com aquela carta. Quando eu fiz 14 anos, a minha mãe falou assim, pronto, agora a gente começa. A gente vai fechar o contrato da sua festa. Eu chorei no dia. Começamos a procurar salão. Procura salão daqui, procura salão dali. E a mulher que minha mãe fechou o contrato, ela tinha dado a opção de 3 lugares. Que seria aqui em Ausch, no Cacuia ou na Rodilândia. Só que minha mãe achou que na Rodilândia ia ficar muito distante, porque tinha um pessoal da minha escola. E minha mãe falou assim, poxa, são adolescentes, pra voltar pra casa vai ficar muito longe. A gente optou fazer aqui em Ausch. Quando foi no começo de 2021... não foi no começo, foi meio que no final, né? Porque eu faço em setembro. Minha mãe começou a investir na minha festa. A gente começou a comprar as coisas
E tava tudo dando certo, gente, tudo dando certo, tudo encaminhando. Mas eu lembro que uma vez meu pai tava no monte e uma irmã falou assim: olha, Deus manda falar que esse projeto que você tá fazendo com a sua filha e com a sua mulher, que vai dar certo, mas que não é pra vocês mostrar nada pra ninguém, que não é pra vocês contar nada pra ninguém. Gente, entenda uma coisa, a gente que é do meio evangélico, é comum essas coisas acontecer. Não é que a pessoa esteja desejando o seu mal, entenda, tá? Não é isso. Mas às vezes atrai coisa ruim. E foi isso. E uma vez, na minha inocência, eu compartilhei algumas coisas do meu aniversário. Comecei a compartilhar, porque na época eu já tinha criado o canal. Eu falei, não, pô, eu tenho que compartilhar. E eu compartilhei. Minha mãe falou assim, ah, não tem nada a ver não. E tá. Pronto. As coisas estavam tudo dando certo, tudo dando certo, tudo dando certo. Quando foi no começo desse ano de 2022, a gente continuou comprando as coisas. Eu, minha mãe, meu pai e minha madrinha. Aí a gente foi até naquela loja lá que vocês viram, o vídeo que eu fiz, eu mostrando o copo, no dia que eu fui ver meu vestido, tudo dando certo, tudo dando certo. Quando foi em agosto desse mês, o meu pai, ele ficou doente. Meu pai teve que se afastar do trabalho, foi uma loucura. Meu pai teve que se afastar do trabalho porque meu pai teve um problema na coluna. O que acontece? Aqui em casa tem muita dificuldade de cair água, então a vida toda a gente sempre carregou água numa vizinha da gente. Isso prejudicou a coluna do meu pai. Como meu pai trabalhava pegando peso também, prejudicou mais ainda a saúde dele. Meu pai teve que ser afastado. E naquele momento ali que meu pai se afastou do emprego, eu falei, pronto, agora deu tudo errado, acabou tudo. Acabou, assim, a gente não vai conseguir fazer. Deu ruim. E um dia eu aqui em casa, minha mãe tava no ensaio das irmãs na igreja, meu pai tava com ela, meus dois irmãos, e só eu tava sozinha. E daqui a pouco, tipo assim, faltou luz. Meu tio não tava no quintal, né? Porque aqui na minha casa não são só uma casa no quintal, são duas casas. E ficou escuro. Eu falei assim, gente, eu tenho que ir atrás da minha mãe. E eu fui atrás da minha mãe. Quando eu cheguei lá na igreja, minha mãe tava com o rosto inchado, eu não entendi nada. Eu olhei assim pra minha mãe e falei, gente, o que aconteceu? Minha mãe com o rosto... Sabe quando a pessoa chorou? Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí o meu irmão falou assim, ah, mas por que você veio aqui? Aí eu falei assim, ai não, tava lá em casa, tava ouvindo uns barulhos e vim pra cá. Isso já era 9 e pouca. Quando eu cheguei na igreja, minha mãe falou assim, a gente não vai fazer mais a sua festa. Eu falei, hã? Ela, não vai ter mais a sua festa. Eu não sabia se eu chorava, eu não tive reação. Eu fiquei, por que não? Ela falou assim, porque infelizmente seu pai ele foi encostado, seu pai não vai estar trabalhando, ainda falta pagar as coisas, não vai dar pra fazer a sua festa. A gente veio andando na rua, minha mãe assim, chorando, falando, que... Tipo assim, minha mãe tava questionando a situação, não a Deus. Porque ela falou assim, poxa, por que tudo pra gente tem que dar errado? E eu comecei tipo assim, ficar em espírito de oração. E eu não falando nada com a minha mãe, deixando ela falar porque ela tava no momento dela colocando pra fora. Quando a gente foi chegando assim, quase perto de casa, eu falei assim pra minha mãe, mãe, vamos esperar. Porque meu pai pode ter sido encostado, mas a última palavra vem de Deus. Deus ainda não falou que a minha festa vai ser cancelada. E nesse meio tempo, assim, antes de a gente saber que meu pai ia ser encostado, muita gente achava assim, ai, é dia a festa da sua filha, não vai dar certo, não vai dar certo. O dinheiro que você tá gastando fazendo festa, você termina de reformar seu banheiro, que não sei o quê. Um montão de gente falando um montão de coisa. Eu penso assim, gente, você pode falar, não tô criticando essas pessoas, mas cada um tem o seu sonho, cada um sabe o que você é possível pra realizar aquilo dali. Quando a gente tava chegando perto de casa, eu falei isso com a minha mãe, eu falei assim, mãe, vamos esperar. Deus ainda não deu a última palavra pra gente. O homem pode ter falado que não, mas a última palavra vem de Deus. E a gente passou. Eu chegava na escola, as pessoas, tá chegando sua festa, hein? Porque meu pai foi encostado em agosto, setembro e outubro. Aí eu falei assim, E aí, como tá? Tudo certo? Tudo certo. Eu falei, gente, tudo certo. Tipo assim, eu me fazendo de forte, por dentro eu tava assim, meu Deus, é arriscado chegar na hora e nem ter festa, ser cancelada. E eu comecei a orar com aquilo dali, meu pai orando, minha mãe orando, a gente orando, a minha família orando, no caso, minha irmã, meu irmão. E quando foi no final de agosto, aí a minha mãe falou assim, Giovana, a gente vai cancelar de vez, não tem como. Eu falei, mãe, por favor. Ainda não, por favor, vamos continuar. Ela falou assim, Giovana, não vai dar certo. Falei assim, mas você não tem fé em Deus, não? Ela falou, tenho, mas eu tô falando que aos nossos olhos não vai dar certo. Aí tá, eu continuei levando. E como eu falei, eu chegava nos lugares, as pessoas perguntando, olha, tá chegando seu aniversário. A minha parentela, tá chegando o aniversário. Isso aí. Tipo assim, dentro de mim eu tava assim, misericórdia, eu nem sei se vai dar certo. Quando foi no dia do meu aniversário mesmo,
Um dia antes, na verdade, uma semana antes do meu aniversário, eu falei assim, ó, como é que eu falo que Deus, ele realiza sonhos? Você que acha que não tem possibilidade, que você tem uma área na sua vida a qual você insiste ali e acha que Deus não está te ouvindo, que Deus ele não tá ali nesse momento de dificuldade que você está passando, eu digo que sim, Deus está. A Bíblia, ela relata que tem... Eu gosto muito dessa passagem, que tem uma passagem que vai falar que Deus, ele tá ali com o discípulo no barco e ele tá dormindo e daqui a pouco se levanta uma tempestade, os discípulos começam a ficar com medo e Deus, ele levanta e fala assim, olha, mar, calma, vento, cala-te. E os discípulos olham para Deus e falam assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Essa frase, assim, esse versículo é um versículo que mexe muito comigo, muito mesmo. Porque tem situações na nossa vida que a gente acha que Deus não tá ali do nosso lado, só que ele tá ali no barco dormindo. Ou seja, ele tá do nosso lado e no momento certo ele vai se levantar. E eu entendi isso, que no momento certo Deus, ele se levantaria para poder fazer as coisas ao meu favor. Quando foi uma semana antes do meu aniversário, eu falei assim, olha, não brinquei, né, porque eu tava em período de prova, eu falei isso pra minha mãe, eu tava entrando... Para quem não sabe, eu entro 7 horas na escola, saio 11h30 ou meio-dia, por aí. Quando foi o período de prova, eu entro 10 horas e saio 11h30. Eu falei assim pra minha mãe, olha, eu vou pra escola, porque meu aniversário caiu numa quinta-feira. Quando eu chegar da escola, eu quero ter um café arrumado, tá? Com um café, assim, especial, com um bolo. E quando der no dia 21 para 22, meia-noite, eu quero uma cesta de chocolate. Eu falei isso pra minha mãe, e a minha mãe começou a rir. Falou assim, você sonha muito, né? Impossível, porque a gente tava, tipo assim, pegando todo o dinheiro pra investir no dia da minha festa mesmo. Falei, não, mas eu quero. E ri. O meu irmão falou assim, você é louca. Falei assim, não, no dia do meu aniversário eu vou ter, só se Deus não for na minha vida. E tá, só que tipo, você sabe quando você fala as coisas, mas nem você mesmo dá fé que aquilo dali vai acontecer? Foi o que aconteceu comigo. Eu falei isso daí, mas assim, tipo assim mesmo pra poder... Como eu posso dizer? Dar um momento ali de uma... Eu quis fazer uma brincadeira porque a gente tava vivendo um momento de tensão, assim, porque a gente tava preocupado. Então eu falei, tipo assim, fazendo brincadeira pra poder zoar com a cara dos meus pais. Quando foi no dia 21 pro dia 22, quando deu umas 9 e pouco, eu comecei a passar mal. Tava tendo uma crise de ansiedade, eu não sei o que aconteceu comigo, eu tava passando mal. Uma falta de ar que eu não sabia o que tava acontecendo comigo. Peguei e falei assim, mãe, vou dormir. Jantei e falei, vou dormir. Ela falou assim, você vai dormir, não vai esperar da sua Eu falei, não, eu vou dormir, quando for menor que vocês me acordam, ou amanhã eu vou dormir. Vou deitar, só que eu não quis falar pra minha mãe que eu tava passando mal. Aí eu fui deitar. Quando eu deitei, acho que era umas 9 e pouca, por aí. Quando foi meia-noite, a minha mãe me acordou com uma cesta, assim, cantando parabéns. Meu pai entrou com um bolo e eu ali eu fiquei muito alegre. Porque foi tudo que eu tinha falado com eles uma semana antes e Deus me proporcionou. E na semana do meu aniversário, Deus, ele usou a minha madrinha, ela falou assim, olha, eu vou pegar um dinheiro aqui, a gente vai comprar as coisas que falta. Mas assim, faltava muita coisa. Gente, vocês não têm noção, faltava muita coisa mesmo. E eu falei assim, Deus, obrigada. Vinha as coisas, obrigada. A madrinha da minha irmã, agradeço muito a ela, muito, muito, muito mesmo. Que todo momento teve ali com a minha mãe, porque às vezes você não precisa nem de ajuda de dinheiro, não. Você só precisa de um ombro amigo. E ela sempre teve ali, olha, vai dar certo, a gente vai fazer a festa dela. A mãe dela, não, vai dar tudo certo, pra honra e glória de Deus, vai dar certo, vai dar certo. E aquilo dali foi me dando força pra acreditar que realmente ia dar certo. Quando foi no dia do meu aniversário, eu fui pra escola, fiz a prova, chegou lá na escola, o pessoal, agora tá chegando. Eu falei, misericórdia, falta dias, e agora? Porque meu aniversário foi numa semana e na outra semana ia ser minha festa. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Não tem como cancelar. E a mamãe falou assim, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Eu falei, Deus cria providência, Deus cria providência. Meu pastor chegou pra minha mãe, ajudou a minha mãe. Sou grata pela vida dele também, pela vida da minha pastora, minha tia Cristiane, sou grata a ela. E isso daí tava tudo acontecendo nesse período assim, que essas coisas estavam acontecendo. Deus fez me entender que era um momento que Deus queria provar a minha fé, para ver que até onde estava a minha fé. Porque tem momentos nas nossas vidas que a gente acha que as coisas não vão acontecer, que Deus não é possível de fazer. Eu costumo dizer que a gente é tão... É até um termo meio feio, dizer assim, burros, podemos dizer. Eu sei que é uma palavra feia, mas a gente é tão burro que a gente desacredita naquilo que a gente sabe que Deus vai fazer. Só que a situação às vezes está tão precária, tão difícil que a gente não consegue enxergar isso. Mas Deus vai fazer. Porque assim, é o que a palavra de Deus fala, que Deus ele nunca vai
prometer nada sobre a sua vida e não vai cumprir. Mas você também tem que estar diante do propósito de Deus, diante da vontade que Deus quer sobre a sua vida. E no dia do meu aniversário mesmo, da minha festa, no caso, no sábado, que foi no dia 1º, ainda faltava coisa. Eu lembro que no dia, na sexta-feira a gente conseguiu algumas coisas e no dia ainda faltava coisa. A minha mãe ficou se matando. Porque a minha mãe, ela fez a maioria das coisas, pra honra e glória de Deus. Minha mãe fez a maioria das coisas. Quando chegou no sábado, eu fui fazer meu cabelo. Quando eu cheguei no salão, que eu vi o salão montado, eu falei assim, não é possível. Eu chorei, porque assim, pra todo mundo ali, é só uma mesa montada, nossa, que linda essa decoração. Mas pra mim tava sendo um culto de agradecimento a Deus. Porque é o que eu falei, Deus ele me proporcionou coisas que eu achei que ele não ia me proporcionar. Deus ele fez entender que ele não precisa de muito para poder fazer a minha vida. Deus ele não precisa tirar uma pessoa, Deus ele não precisa de ajuda. A gente tenta ficar ajudando Deus. Vou te explicar como a gente tenta ajudar Deus. Deus ele fala que vai fazer, a gente fica assim, mas se a gente pegar com tal pessoa, se tal fulano ajudar, não, gente, não é. Se Deus falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Independente do que esteja acontecendo na sua vida, Deus vai fazer. Tenha isso dentro de você, que Deus vai fazer. Independente da situação que você está vivendo, o momento que você está vivendo. Às vezes o momento é caótico, o momento ele está complicado. Às vezes você está numa fragilidade que você acha que Deus não vai fazer, mas ele vai fazer. E quando isso me aconteceu, que chegamos lá, a festa estava toda montada, quando chegou os convidados, na época eu ia usar só um vestido, que minha madrinha tinha me dado. Eu consegui os meus 2 vestidos, eu fiquei muito feliz, porque na verdade eu usei 3, né? Porque foi o Tiffany longo e o curto, que acabou que no final eu nem cheguei a usar saia curta, voltei com dourado e abri a festa com dourado. Quando eu cheguei na festa, eu chorei. Assim, quando eu vi todo mundo, que eu desci a escada e já tava todo mundo, eu chorei de novo, porque eu falei assim, Deus, muito obrigada, porque mais uma vez Deus mostrou a fidelidade dele sobre a minha vida. E algumas pessoas, até uns amigos meus, falavam assim, por que você tá chorando? Eu falei assim, pra vocês só é uma festa bonita, mas pra mim é um culto de agradecimento, meu Deus. E a palavra de Deus, que tudo que a gente for fazer, que a gente tem que dar glória a Deus. Então, assim, eu sei que aquilo dali não era apenas uma festa, era um culto que eu tava oferecendo a Deus. Portanto, quando eu fui falar, no momento da cerimônia que eu fui falar, eu falei assim, na hora que eu tava fazendo homenagem pra minha mãe, eu falei assim, até ontem estávamos sentada pensando se teria possibilidade desse dia chegar, desse dia se realizar. E hoje, mãe, a gente consegue enxergar e consegue ver que Deus, ele mais uma vez cumpriu com a sua palavra. E assim, eu não me contive em lágrimas. Eu tô pra pegar o meu vídeo, porque houve um problema, eu só vou pegar a filmagem do meu aniversário em dezembro. E na cerimônia eu falei assim, pra todo mundo só foi uma festa, pra todo mundo é uma mesa bonita, pra todo mundo foi uma decoração bonita. Nossa, sua festa estava perfeita, sua festa tinha isso, sua festa tinha aquilo. Mas pra mim eu tava mais feliz porque Deus, ele não me deixou desamparada. No momento em que eu achei que Deus, ele não ia me ajudar, que eu não ia conseguir fazer, que Deus, não que Deus ia envergonhar, mas assim, que o meu nome, o nome do meu pai, da minha mãe ia ser envergonhado, Deus, ele ali proveu a situação para as nossas vidas. Então, uma palavra que eu quero falar para vocês é o seguinte, quando for pedir uma coisa, seja você da igreja, seja você que é evangélico, seja você que é católico, você que seja de qualquer religião, tenha fé que Deus vai fazer. Tenha fé que Deus vai fazer, porque ele vai fazer. Aparentemente vai parecer que tudo tá acabado, que tudo tá errado, que a gente não vai conseguir, que a situação não vai prosperar. Mas vai dar certo. Você só tem que ter fé, você só tem que confiar em Deus. Porque, como eu falei, pra mim não ia dar certo. Mas ali Deus, ele me surpreendeu. Não me surpreendeu só na minha festa, não. Deus me surpreendeu em muita coisa. Deus, ele usou pessoas para me abençoar. Deus, ele usou pessoas para abençoar a vida da minha mãe, a vida do meu pai. Eu sou grata à vida de cada pessoa que se permitiu a Deus, deixar Deus usar. O meu bolo fake que foi feito da mesa, na época, a minha mãe tinha falado pra menina que faltava comprar as coisas. A minha mãe não conseguiu, porque, como eu falei, ficou uma luta. A menina falou assim, deixa que eu dou pra ela. E ali, mais uma vez, eu glorifiquei a Deus, porque eu tava vendo o cuidado que Deus teve sobre a minha vida. Então, uma palavra que eu quero dizer pra você, nunca desacredite nos seus sonhos.
Nunca deixe alguém determinar alguma coisa sobre a sua vida, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que você nasceu num ambiente a qual não te proporciona grande coisa. Gente, não deixa isso acabar com vocês. Não deixa, porque homem nenhum, além de Deus, pode determinar o que você é. Eu não posso chegar para vocês e falar que vocês não são capazes, porque Deus, ele já determinou algo sobre a vida de vocês. Então não deixe que ninguém venha tirar aquilo que um dia você sonhou, não deixe que ninguém venha tirar a sua esperança, não deixe que ninguém venha frustrar os seus sonhos. Porque do mesmo jeito que tentaram frustrar os meus sonhos, eu achei que eu não ia conseguir, para a honra e glória de Deus eu consegui, eu digo que para vocês, vocês também conseguem. Só basta ter fé, só basta você ter a sua parte, orar, fazer a sua parte no caso. Orar, buscar Deus, porque Ele vai te surpreender, pode ter certeza. Então, não deixe isso acabar com o emocional de vocês, não deixem que a situação faça você acreditar que você não vai conseguir, porque você vai conseguir. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo eu fiz mais para contar um pouquinho do que aconteceu. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, divulga o canal, não esquece de me seguir no meu Instagram, que eu vou estar deixando passando aqui. No meu TikTok também. Eu amo falar sobre a palavra de Deus, eu amo falar sobre as maravilhas de Deus. E que vocês possam ter uma noite abençoada, se você estiver vendo esse vídeo de noite. Se você estiver vendo esse vídeo de manhã, que você tenha uma manhã abençoada, uma manhã próspera. Se você estiver vendo esse vídeo à tarde, que você tenha uma tarde próspera, uma tarde abençoada, e que Deus possa continuar te abençoando. E é isso, beijo, até o próximo vídeo.